Atualmente, há muitas controvérsias do que vem acontecendo no Grêmio. Renato Gaúcho e César Pinares. Há alguns bunzunzus acontecendo que o César pode ir embora do Grêmio, diz que tem sondagens de time chileno para ele, porque o jogador não vem sendo aproveitado no Grêmio. Renato Gaúcho, segundo informações do que vem ocorrendo, Renato pediu que o Grêmio renegocie para ter Orejuela. Então o Renato não vai sair. Quero dar a minha opinião, quero conversar com vocês sobre essa bola de neve que tá o vestiário do Grêmio, beleza? Bom, cara, começando com o César Pinares. Em relação a ele ter se recusado a entrar na partida contra o Santos, faltando 3 a 4 minutos para o fim da partida. Bom, o Renato tá usando o César Pinares do jeito errado. A gente sabe que o Renato tá usando ele errado, cara. Ele tá sendo mal utilizado no Grêmio. Me desculpem para quem é fã do Renato, gosta do trabalho dele, acha que o Renato tá fazendo tudo certo. Tá fazendo um trabalho 100% no Grêmio esse ano. Na minha opinião, não tá. E ele tá usando o César Pinares, sim, da forma errada. Tá usando, sim, da forma errada. Porque o César Pinares não é o meio armador, cara. Não é o meio armador. Ele pode fazer essa função, mas a função dele é pelo lado direito do campo. Ele é um meia atacante. Ele é tipo um Claudinho. Ele não é aquele armador como o Jean-Pierre. Fica na frente dos dois volantes ali, recebe e pifa um atacante lá, o centroavante. Ele não é, cara. A gente sabe disso. E ele faz essa função na seleção do Chile. Ele faz essa posição e muito bem lá. É lá na seleção do Chile que se destaca nessa posição também. Mas a gente sabe que ele é um ponta direita, caindo pela beirada do campo. E o Renato utiliza ele mal. O Grêmio gastou $1,5 milhão para contratar o Pinares, o César Pinares. O César Pinares não está sendo bem aproveitado no Grêmio. Me desculpe, mas o César Pinares, o Renato não bota o cara jogar na posição dele. O Renato não dá 2, 3 partidas de sequência para o Pinares ser titular. O Renato não dá, cara. E eu sei o incômodo que ele está sentindo. A gente entende, a gente tem que entender. Cara, ele joga com um Vidal. Ele joga com Alex Sanches. Não é qualquer jogador, não é qualquer seleção que ele joga. Não é qualquer seleção que ele é camiseta 10. Ele é um dos principais jogadores da seleção do Chile, gurizada, pelo amor de Deus. E o Renato utiliza o cara errado. Não dá oportunidade sequer do cara jogar meia hora numa partida. 25 minutos que seja, pro cara tentar mostrar alguma coisa. E ainda utiliza o cara na posição errada. Eu entendo, a gente tem que entender o porque ele não quis entrar na partida. A gente tem que entender o cara. E eu apoio o César Pinares. Cara, se reserva pro Tassiano, pelo amor de Deus, é o fim da picada. Mesmo que o Tassiano faça aquela função de meio campo, mas querendo ou não, como eu já falei, na seleção do Chile, o César Pinares faz também essa função. Só que no Grêmio ele tem que jogar na beirada do campo. Renato tem que dar oportunidade para ele ali. Bota o Jean-Pierre ali centralizado no meio campo. Bota o Pinares pelo menos uns 2 jogos. Dá um descanso pro Alisson pra testar ele ali, cara. Renato não se presta para fazer isso, infelizmente. Cara, eu peguei os números do César Pinares só na seleção do Chile, gurizada. Ó, 13 jogos, 1 assistência, 1 gol, 679 minutos atuando em alta. 679 minutos atuando em altíssimo nível, junto com Alex Sanches, com Vidal e entre outros jogadores chilenos, padrão Europa. E ele consegue atuar naquele time jogando muito bem, jogando de armador, jogando de ponta muitas vezes. E o Renato não consegue achar um lugar pro Pinares no Grêmio. Não consegue. Me desculpe, mas não consegue. É uma coisa tão fácil, tão óbvia de se fazer. O Renato é burro até nisso, tá? O que eu falo também controversas, gurizada? Renato pediu a volta do Orejuela, pediu que o Grêmio renegocie a possível volta do nosso antigo lateral, direito Orejuela. Cara, se o Renato pediu a volta do Orejuela, se o Renato pediu para o nosso presidente, Romildo Bozan, o retorno desse jogador, para que o Grêmio abra as conversas, o Renato vai ficar no Grêmio. Renato vai ficar, porque falta aqui 25 dias, 27 dias para acabar o contrato do Renato. Se eu não me engano, acho que tem até que renovar
Porque dentro desse prazo aí não vai dar tempo do Renato disputar o segundo jogo da Copa do Brasil. Até lá o Grêmio vai ter que renovar mais um mês. Mas que seja, falta 2 meses, vão botar 2 meses pro Renato ir embora do Grêmio, ou decidir ficar. E dizem boatos que o Renato quer ir embora do Grêmio. Então há muitas controvérsias no Grêmio, gurizada. Há muitas controvérsias. Se o Renato pediu de fato a vinda do Orejuela novamente para o Grêmio, o Renato vai ficar. Renato vai ficar. Vai ficar no Grêmio. Eu só espero, cara, outra coisa aqui, gurizada, que o Renato consiga convencer o Pinares. Convencer não, quem tem que convencer o Pinares é o Renato. Espero que esse problema do Pinares se resolva dentro do vestiário. Tomara que o Renato consiga preservar isso, tomara que ele se entenda, o Renato tenha uma boa conversa com o jogador, um bom diálogo. Por que o Pinares não vem sendo aproveitado no Grêmio, sendo que ele é o camiseta 10 da seleção do Chile? Se o Renato continuar, como de fato está acontecendo, se o Renato mesmo pediu a volta do Orejuela, e o Pinares tem mais um ano e pouco de contrato com o Grêmio, cara, aproveita o camiseta 10 da seleção do Chile. Aproveita o cara, tem uma conversa externa ali, conversa com o cara numa boa. Não vai fazer o cara ir embora do Grêmio, cara. A gente vai perder um baita ponta direita. Aquele cara da beira de campo ali que é difícil a gente arrumar. É difícil. Muitas vezes o Luiz Fernando faz aquela função e não consegue. Não dá o retorno. Mas o Pinares, a gente sabe do potencial dele. Espero que o Renato consiga, cara. Consiga resolver esse problemaço que ele botou no colo dele. É uma bomba, cara. É um baita pepino que ele vai ter que resolver. Conversa com o cara numa boa. Agora o cara foi até punido, se eu não me engano. Não vai pro jogo contra o Botafogo na segunda. Nem viajou. Cara, a gente vai perder o camiseta dele da seleção do Chile por causa de Renatice. Então não adianta contratar craque para vir jogar no Grêmio. Sendo que os craques o Renato não aproveita e bota o Tassiano a jogar. É difícil de entender. É difícil de entender. Mas peço a colaboração de vocês se vocês gostaram do meu conteúdo. Quero que vocês opinem aqui embaixo sobre o César Pinares, se ele fez correto em ter se negado a entrar em campo. O Renato fala que foi lesão, mas o que tudo indica é que o jogador se negou a entrar por causa que não vem sendo aproveitado. E sobre o Orejuela, de fato o Renato pediu a volta dele? Renato vai renovar com o Grêmio mais um ano? Peço para vocês também se inscrever aqui no canal, deixar um comentário como eu falei. E tamo junto, beleza, gurizada? É nóis.